Olá gente, tudo bem com vocês? Tá? Hoje a gente vai começar a iniciar as videoaulas com os nossos assuntos e hoje a gente vai ver sobre a química orgânica. Então hoje a nossa primeira aula vai ser sobre uma introdução bem breve da química orgânica, tudo bem? E aí, para a gente começar logo com essa introdução à química orgânica, tá? É muito importante ressaltar um pouco seus aspectos históricos, tudo bem? Então, o que acontecia lá para os anos em meados de 1700? A gente tinha as divisões que a química poderia trazer, como uma forma até mesmo de organização, tá, da ciência. Aí, o que se tinha antes na química? Que se classificava como química orgânica e química inorgânica. A química orgânica era basicamente tudo aquilo que o nosso corpo podia produzir. Aí a química inorgânica já era aquilo que o nosso corpo não produzia, tá? E essa ideia persistiu há um bom tempo. Vale ressaltar que alguns aceitavam também, outros não aceitavam. Aí a partir dessa divisão, também teve a evolução da teoria, no caso da força vital, né, teoria vital, que falava em relação à química orgânica. Mas lá para 1800, tá bom, tiveram as primeiras sínteses dos compostos orgânicos, sendo que aqui a gente dá uma ênfase maior na síntese que o Frederick Euler fez, tá? Que foi a partir de um composto que a gente considera inorgânico, ele conseguiu produzir um composto orgânico. Então, a partir daí, tá, essa teoria de que a química orgânica era aquilo que o nosso corpo, são substâncias onde o nosso corpo poderia produzir, tá? Foi quebrada. Aí, a partir daí, o que foi observado? Que na química orgânica se manteve esse nome por tradição, mas também foi se discutido o seguinte, que a química orgânica é o ramo, tá, da química que vai estudar os compostos de carbono. Aí vale ressaltar o seguinte a você, que você pode também ver esses compostos de carbono, tá, algumas substâncias com carbono ligadas lá na inorgânica, dos grupos de ácidos, sais, bases e óxidos. Quais são eles? Os principais que eu posso citar a você, que no caso vai ser CO2, tá? Que nós denominamos como dióxido de carbono. Tem também o CO, que é o monóxido de carbono. Outra substância que tem também é o H2CO3. O H2CO3, que eu vou reescrever aqui, tá? Porque não ficou muito legal. No H2CO3, ele é classificado como ácido carbônico, tudo bem? E ele está presente na nossa chuva natural. Toda chuva é levemente ácida naturalmente, tudo bem? E também a gente vai ter aqui como um dos principais, né, o HCN, que é o ácido cianídrico, e tem o HCNO, que é o ácido ciânico. Então, tirando essas substâncias citadas, tá, a gente vai observar que a química vai estudar a química orgânica vai estudar o estudo dos compostos envolvendo em si o carbono. Tudo bem? E em relação a esse carbono, a gente precisa saber das suas características, que está relacionado aos postulados de Kekulé, tá? Em algumas literaturas também vem como postulados de Kekulé-Couplet. Tudo bem? Que fala das características do carbono. As características principais são 3. A primeira fala quanto à tetravalência do carbono. Se você interpretar o que seria essa palavra tetravalência, tem como você saber essa característica. Por quê? Que a palavra tetra nos remete a 4, certo? Ela nos remete a 4. Então, tetra vem de 4. O termo valência que a gente utiliza dentro da química faz uma referência às ligações químicas. Então, a gente pode afirmar que o carbono ele vai realizar 4 ligações químicas, tudo bem? Vale ressaltar que na química orgânica, geralmente a gente vai observar o tipo de ligação covalente, tá? Que acontece pela ideia do compartilhamento de elétrons, tudo bem? Então, o primeiro postulado diz o seguinte, que o carbono vai realizar 4 ligações. Já o segundo
ele vai fazer uma referência para a gente que é essa: realiza ligações múltiplas. O que significa realizar ligações múltiplas? É que essas 4 ligações elas podem estar dispostas de várias maneiras, tá? Quando você tem apenas esses traços simples, tudo bem? Significa que são ligações que nós classificamos, né, como ligações simples. Tudo bem? Quando aparece, por exemplo, 3 traços em si, a gente diz que é uma ligação do tipo tripla. E quando aparece duplas, tá? 2 traços, né, a gente chama de ligações duplas, tudo bem? Então o carbono ele pode fazer tanto somente ligações simples, como duplas e simples, até mesmo com triplas e simples, e fazendo também 2 duplas. E o importante é que totalizem em 4 ligações, tudo bem? Já a outra característica fala sobre a formação de cadeias. Então o carbono, quando ele se liga a outros carbonos, ele tem a propriedade de formar cadeia. E a gente entende que cadeia é a máxima união que você vai ter entre carbonos. Tudo bem? Então, essas características principais do carbono faz com que a gente veja a diversidade que os compostos orgânicos irão mostrar para a gente. Então, essa terceira característica que eu falei nos remete também ao próximo assunto, que é relacionado à classificação das cadeias. Então, essa diversidade que o carbono apresenta é por conta dessas características, tá? E nesse seguinte slide, o que eu vou mostrar para vocês? Sobre as representações das estruturas carbônicas, tá? Eles podem te apresentar de diversas formas. A gente tem 4 principais, tá? A primeira é fórmula estrutural, a segunda é a estrutura em linhas, tem a estrutura condensada e a fórmula molecular. Na fórmula estrutural, ele procura te expor todos os tipos de ligações que ocorreram dentro da molécula, tudo bem? Que nesse caso aqui, olha, nessa estrutura, a gente vai observar que eu tenho esse carbono da extremidade esquerda fazendo 3 ligações com hidrogênio e uma com carbono. Esse aqui da tua extremidade central, tá? Não é nem extremidade, é do centro, né? Ele vai fazer 2 ligações com hidrogênio e outras 2 com carbono. Aí já esse da extremidade da direita faz 3 ligações com hidrogênio e uma outra com carbono. Então, nesse tipo de estrutura, ele te explicita todas as ligações que estão ocorrendo, tá? Já na estrutura em linhas você precisa fazer algumas interpretações sobre ela, tudo bem? Quais são essas interpretações? Primeiro que cada extremidadezinha, ela vai te representar um carbono. Então nessa estrutura, por exemplo, eu observo que tem um carbono, 2, 3 e 4. Então aqui é muito comum ele te omitir quem seriam os carbonos, porque isso é uma interpretação que você tem que ter. Aí lembra que a primeira característica em relação ao primeiro postulado, né, diz que ele é tetravalente. Aí você vai perceber aqui que esse carbono, por exemplo, dessa extremidade está fazendo só uma ligação. Então, para que ele tenha 4, ele precisa de mais 3. E a gente sempre vai completar, tá? Quando não tiver nada, os hidrogênios. Então, eu posso afirmar que aqui vão ser 3 hidrogênios. Bem aqui nesse carbono, ele já está realizando 2 ligações, então eu completaria com 2 hidrogênios. Bem aqui, é a mesma ideia, tá fazendo 2 ligações, então você completa com outros 2 hidrogênios. E o carbono da extremidade direita também vai precisar, nesse caso aqui, de 3, porque já está fazendo somente uma. E vale ressaltar que tem como você reconhecer se é ligação simples, dupla ou tripla. Sempre que aparecer somente um traço, como nessa estrutura aqui, são somente ligações simples. Como é que você pode reconhecer a ligação dupla? Se você tivesse uma estrutura como essa, a dupla sempre vai ser mostrada para você. Então, como tem 2 traços, né? Então vai ter uma dupla. Se tiver uma situação com uma tripla, ele vai ter que te mostrar os 3 traços. Aí nesse caso, como eu tenho somente 2 extremidades, eu vou conter somente 2 carbonos. E não esqueça de completar com hidrogênios para que ele atinja essa tetravalência. Tudo bem? Então, nessa estrutura você vai interpretar isso. Já na estrutura condensada, né, ele no caso só te propõe a quantidade que tem de cada um, mas ele não diz os tipos de ligações que estão havendo nessa estrutura. Nesse primeiro exemplo, CH3, CH2, CH3, eu sei de uma coisa, que existe um carbono ligado a 3 hidrogênios,
outro carbono ligado a 2 hidrogênios e o último ligado a 3. Aí a gente interpreta quais são as ligações em relação aos tipos, basicamente, se são simples, duplas, tá? Aí nesse caso, se a gente for interpretar CH3, CH2, CH3, o que você pode fazer? Você desenha cada um. Esse carbono está fazendo 3 ligações com hidrogênios e uma com carbono. Aí o que eu vou interpretar? Porque, poxa, se tem 4 elementos em volta dele, ele vai ter que fazer uma ligação simples com cada um. Aí você vai para o outro carbono. Nesse outro carbono ele está dizendo que tem 2 hidrogênios e também te diz que vai ter um outro carbono ligado a ele. Então aí você completa, olha, se ele já está fazendo uma ligação, faltam 3 e tem exatamente 3 elementos. Então você coloca uma ligação simples em cada um também. E em seguida ele te põe CH3. Então esse C está fazendo 3 ligações com hidrogênios. Bem aqui eu já completei com a simples, mas eu vou retirar só para que a gente interprete novamente, tá? Aí o que eu vou observar? Ele já está fazendo uma ligação, então precisa de 3 ligações. Aí ele vai fazer uma simples e uma simples. Então, através da condensada, né, você consegue voltar para a estrutural, que é onde você compreende muito bem quais são os tipos de ligações que estão sendo envolvidas na estrutura, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo. Eu vou pegar o segundo exemplo e colocar aqui nessa extremidade da esquerda. Aí, nesse segundo exemplo, ele diz que é CH2 e CH2. Então, você vai interpretar que tem um carbono ligado a 2 hidrogênios. Vou apagar esse aqui que está feio. 2 hidrogênios. E ele diz também que você vai ter um outro carbono ligado a 2 hidrogênios. Então, você desenha o outro carbono ligado também a 2 hidrogênios. Aí você faz a interpretação, tá? O hidrogênio, ele é considerado monovalente. Então, você completaria com um aqui e um aqui. Aí aqui também é a mesma ideia. Só que nesses 2 carbonos, os 2 estão realizando somente ligações simples. Para que eles tenham 4, a gente poderia completar com mais 2. Então, nesse caso aqui, ele vai apresentar uma dupla e 2 simples em relação aos 2 carbonos. Tudo bem? E nessa outra estrutura aqui, que é bem interessante da gente interpretar, porque ela é diferente, tá? Nesse caso aqui, ela fala muito de como você tem que colocar cada elemento desse na estrutura. Aí olha só no terceiro exemplo, CH3 fazendo uma simples, aí ele diz que tem 3 de CH2 e CH3. Então o que você faz? Bem aqui tem CH3, então você coloca da seguinte forma. Aí ele já diz que está fazendo uma simples, mas ele fala que tem 3 de CH2, aí você repete 3 de CH2. Então CH2, CH2 e mais um CH2, que são 3. E em seguida ele diz que tem uma simples, CH3. Aí o que a gente vai interpretar? Colocando as ligações. Se ele já está fazendo uma e nós sabemos que o hidrogênio é monovalente, então vai ser ligações simples aqui. Aqui também seria ligação simples, e entre estes 2 carbonos a gente vai interpretar. Se ele já está fazendo 3, ele precisa somente de uma. E bem aqui também, uma e um. E aí a gente tem a interpretação dessa estrutura. Tudo bem? Então, a estrutura condensada te leva a pensar bem mais sobre o que você tem que fazer para que desenhe de uma forma correta essa estrutura, tá? Essa molécula. Então, eu vou só apagar esse exemplo aqui para que a gente possa ver a outra representação de como a gente pode ter as cadeias carbônicas, tá? Aí essa última aqui fala da fórmula molecular. A fórmula molecular é como se fosse um relatório final sobre algo.
Quando você, por exemplo, faz uma atividade de um mês, você tenta resumir tudo, é o que acontece na fórmula molecular. Na fórmula molecular, ele te diz os átomos que tem, tá, em relação à estrutura e te diz a quantidade total de cada um. Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei, olha, eu resumi o seguinte: C3H8. O que C3H8 me diz? Que eu tenho 3 carbonos e 8 hidrogênios. Essa fórmula molecular, ela é referente a esse exemplo aqui, olha. Porque nesse exemplo, o que eu vou perceber? Que você tem um carbono se ligando a outro e outro, 3. E totalizando os hidrogênios, né, 3 mais 2 é 5, formando 8. Se você quisesse, por exemplo, fazer dessa segunda estrutura, ficariam 2 carbonos, então C2H4. Tudo bem? Isso é a fórmula molecular. Você vai fazer dessa seguinte forma, tá? Então aqui só vou dar uma apagada em relação a isso e eu vou logo pular para um exemplo que a gente tem aqui. Nesse exemplo, tá? Ele vai fazer uma referência à fórmula molecular. Aí o que ele diz? A cafeína, um estimulante bastante comum no café, chá, guaraná, etc., tem a fórmula estrutural ao lado. Pode-se afirmar corretamente que a fórmula molecular da cafeína é. Então aqui ele te coloca a fórmula da cafeína, né, na sua estrutura e pede para que a gente verifique a sua fórmula molecular. Para que a gente possa observar bem melhor essa estrutura, ela está colocada bem aqui para a gente no centro, tudo bem? E aí a gente vai fazer as interpretações. Nesse caso dessa estrutura, a gente pode perceber que ela tem características de uma estrutura em linha. Aí o que a gente viu? Que cada extremidade vai significar a presença de um carbono. Então aqui com a dupla eu tenho um carbono, bem aqui no meio eu tenho um carbono, aqui também eu tenho um carbono e aqui temos outro carbono, tudo bem? Então nesse exemplo aqui a gente vai logo poder contar a quantidade de carbono. Então C, aí a gente conta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então é C8. Se a gente fosse verificar as alternativas, só tinha uma alternativa que era C8 e você poderia matar logo a questão. Mas como a gente ainda está interpretando sobre a fórmula molecular, eu vou pegar cada um, tá? Então aí a gente pode interpretar a quantidade de hidrogênios. Nunca esquece que você tem que ver se nessa estrutura ele vai ter a tetravalência. Então bem aqui em relação a esse carbono, ele já está com a tetravalência. Bem aqui a gente tem que analisar. Ele está fazendo uma dupla e 2 simples. Então completa 4 ligações. Nesse outro carbono, também uma dupla e 4 simples, está tudo certo. Bem aqui, ele está fazendo uma dupla e 2 simples, e aqui também uma dupla e 2 simples, então não precisamos completar com hidrogênio. Já nesse carbono daqui, ele está fazendo uma ligação, 2, 3, então ele precisaria de um hidrogênio. Agora, sabendo que a gente já viu a quantidade de hidrogênio, agora a gente pode somar, tá? Então vai ficar 3 com 3, 6. Aí bem aqui, 9, 10. Então nós temos 10 hidrogênios. Em relação a nitrogênios, nós temos pouco, né? Que no caso é 1, 2, 3 e 4, então N4. E sobrou o oxigênio, que a gente tem nessa extremidade aqui de baixo e nessa extremidade de cima, então é O2. Então a fórmula molecular da cafeína é C8H10N4O2. Então ele resume tudo que tem da estrutura. Tudo bem? Então esse foi o exemplo de fórmula molecular. Agora a gente tem as classificações, tá, do carbono, sendo que essa aqui é quantas ligações que o carbono faz, tá? E isso tem que ser somente entre carbonos, essa interpretação que você faz. A gente pode interpretar que o carbono ele pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. Por que até quaternário, né? Porque ele vai fazer justamente até 4 ligações, tá? Esse símbolo que eu coloquei aqui do lado, vale ressaltar que foi uma forma que eu fiz para a gente identificar na estrutura. Não é que vai ter esse símbolo lá de carbono primário sempre vai ser P, carbono secundário S, terciário T e quaternário
quê? Não, tá? Então, eu só fiz para que a gente possa interpretar melhor e para eu não escrever carbono primário por extenso, tá? E essa aqui do carbono quiral é só algo extra que a gente pode usar para um assunto bem futuro, que é em relação à isomeria. Mas aí a gente vai dar uma ênfase maior nesses 4 primeiros.